Olá, voltamos com o canal Vida em Treinamento com o nosso quadro Profissão Qual é a Sua? E hoje o professor Jorge Jacó Ferreira vai contar o que é ser professor e o que é, se vale a pena ser professor, e o professor do século XXI, né? Que são vocês jovens que vão fazer o magistério, que vão fazer licenciatura, que são os futuros professores. Muito bem-vindo. Conta pra gente como é ser professor e é esse professor do século XXI. Como é? Ai, que bom estar de volta, cara. Falar de magistério, da nossa querida profissão, a mais importante das profissões, Isso assim, aí. acho que Isso aí. não tem preço. Eu acho que, eu tenho certeza que o magistério é a profissão mais importante. E, apesar dela não ser a mais reconhecida, mas a gente está vivendo um momento da nossa história, a gente falou muito de história, né, no outro vídeo, a gente está vivendo um momento da nossa história que ou a gente evolui como sociedade, evoluir no sentido intelectual mesmo, cultural, como sociedade, ou a gente vai ficar estagnado numa sociedade do século XX, do século XIX. Então, para essa evolução, a gente Uhum. precisa de educação. E o Foi meio professor é poético. fundamental. Apesar da gente achar, né, do jovem principalmente, dizer, ah, não preciso do professor porque tudo eu encontro no Google, tudo tá fácil, eu aprendo tudo na internet. Qual é esse professor do século XXI Você que lembra, vai se adaptar a isso? você lembra que a gente deixou ali no ar, quando a gente estava falando de história e geografia, a gente falou da museologia? O Pois que é é, olha, quem não viu museologia? o nosso vídeo, esse é o nosso segundo vídeo. Quem não viu, vai entrar aqui e ele está É, falando lá de geografia e história, como ser professor de geografia e história. pois é, Continua, a gente falou, professor. o que a museologia ensina para, acho que meio até sem querer, para a pedagogia. Ela ensinou que o professor ele não é mais o detentor do conhecimento, o professor é um curador do Olha que conhecimento. delícia. O curador do museu é aquele que organiza as peças do museu, né? Ele diz, não, ó, essa Aham. peça é relevante, essa tem que ficar aqui na frente, essa não é tão importante, mas vai entrar na exposição também, fica aqui mais no cantinho. Essa não é legal, não é legal agora, de repente uma outra exposição, um outro momento. Então, o professor, ele é um curador desse conhecimento. Respondendo a sua indagação sobre o Google, né, o Google é uma Aham. ferramenta fantástica, os meios informacionais são importantíssimos no século XXI, a gente falou no outro vídeo, a gente repete aqui também, e é uma ferramenta fantástica para o professor, mas o professor ele não tem que competir com o Google, é perda de tempo. A Ok. gente vai perder para o Google sempre, vai perder para o Wikipédia sempre, como a gente perdia para a Barça sempre. Né? Obviamente que a Barça era mais difícil de ser acessada. Só que agora com os celulares é muito fácil você acessar essa informação. E aí que vem a diferença entre informação e conhecimento. Essa imagem, ela diferencia muito bem o que é dados, informações e conhecimento. É como a gente está falando de informação, a diferença que o professor agora ele é um curador de conhecimento. Né? É o Sim. curador do conhecimento. É muito fácil o aluno ele conseguir, ou qualquer pessoa, a informação. Aqui, eu não sei se o meu mouse está aparecendo, está Tá aqui aparecendo. information. Aham. Information é informação. Os dados, a data, né? Os dados, você consegue, tanto a informação como os dados, você consegue na internet. Mas é o papel do professor transformar essa informação em conhecimento. Essa chargezinha, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre ela. Eu apresentei ela para os alunos muito recentemente, assim, uma videoaula, conversei com eles a importância e também a gente de quebra acaba falando de fake news, de outras questões que são paralelas. Então, a informação, os dados, a informação, a gente consegue na internet, mas só o professor consegue pegar essa informação e transformar em conhecimento. Olha como é que a informação ela tem os pontinhos diferentes, né? Aqui, ó, é rosa, verde, porque ela está classificada. A diferença de dados para informação é que você classifica a informação em bolinhas, no caso. A informação é o que a Rosa, gente acha no Google, acha na Barça, acha isso. Ela nos geralmente já está livros. classificada, facilitada para a gente. Quando a gente constrói essas ligações entre essa informação, a gente transforma informação em conhecimento.
Quando a gente pega aquele conhecimento, o exemplo do vídeo, que a gente está falando do Pantanal, né, de Geografia e História, né? Quando a gente faz a ligação de uma questão ambiental com uma questão histórica e com uma questão social, a gente está transformando essa informação em conhecimento. Tá? Olha que legal. Uhum. Só o E isso professor aprende consegue fazer. quando faz a licenciatura. Sim, isso é uma das técnicas a gente chama de construtivismo. Né? Dentro do construtivismo, a gente constrói o conhecimento junto com o aluno. Isso é muito melhor do que você dar o conhecimento pronto para ele. Aí que muda o professor do século 19 para o 21. século XXI. Que o professor do século... Vê se eu estou entendendo bem. Claro. O professor do século XXI, que são os jovens, que são vocês, que são jovens, e os futuros professores, eles já não sentem tanta responsabilidade em ser uma caixinha repetitiva. E isso, porque durante muito tempo o professor ele se achou o detentor do conhecimento, porque o conhecimento não era tão acessível, então ele dava essa figura pronta, ó, toma aí, decora isso aí, decora essas capitais, decora esses estados, esses eventos históricos, e parabéns, eu te avalio na capacidade que você tem de decorar essa informação e esse conhecimento. Não, e era um escândalo quando o aluno sabia mais que o professor, ou o professor horrível. não sabia responder, né, uma pergunta. Escandaloso quando o professor perguntou, quando o aluno perguntava, professor, mas eu tenho que aprender isso? Para quê? Entendeu? Ou seja, esse aluno que fez essa pergunta lá na década de 90, ele quebrou um paradigma. Ele quebrou um paradigma, exatamente um paradigma informacional, um paradigma científico. Né? Ele questionou. Isso é muito importante porque vem o próximo quadrinho, que é o discernimento. Insight, né? É discernimento na tradução, né, do inglês para o português. Você pega esse conhecimento e você ilumina. Tá vendo que estão duas bolinhas aqui marcadas, né? Como se fosse uma caneta fluorescente, porque são dois conhecimentos opostos, duas informações relativamente opostas. Vamos dizer assim, certo ou errado. Né? Vamos imaginar assim. O discernimento, com o discernimento, ele pega esse conhecimento e ele diz, não, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Queimar a floresta amazônica é errado e manter a floresta em pé está certo. Ele constrói o discernimento, o insight. Né? Ele mesmo constrói através do quê? Do conhecimento, da informação e dos dados. E wisdom é sabedoria. Olha a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria. Sabedoria, que a gente diz muito que é a vida que dá, né? A sabedoria, você faz a ligação entre esses dois polos opostos. Ok, vou dar um exemplo. A floresta, são os nossos dois polos do nosso exemplo, a floresta deitada é ruim, tá errado, e a floresta em pé tá boa. Mas você fez uma ligação. Por quê? Que ligação é essa? Por que essa floresta deitada ela foi derrubada durante tanto tempo? Por que essas queimadas estão acontecendo? É todo um processo, né? Quer dizer, vai passando esse processo para o aluno vai entendendo e questionando também, né? Cognitivo. Ele vai construindo o que vai ficar nele. A princípio, o professor do século XXI, ele constrói junto com o aluno. Os meus alunos do 7º ano, eu vou apresentando os dados, eles vão categorizando esses dados, aí a gente constrói o conhecimento juntos, ali como se a gente estivesse inventando a pólvora. Sabe? Nossa, eles adoram, eles se sentem cientistas. Mas é um grande bate-papo. Eles estão descobrindo. Por exemplo, eles descobrem uma das grandes descobertas que eu adoro fazer com o 7º ano, quando eles descobrem que a floresta, de novo no nosso exemplo da floresta amazônica, tá? Pra gente manter sempre os mesmos exemplos. Eles descobrem que a floresta, sem a vegetação, a chuva lixivia o solo. O que é lixiviar? A umidade, as chuvas lavam os nutrientes do solo. Então eles descobrem, com base na informação e nos dados que eu forneci e que eles coletaram pelo Google por conta própria, eles descobrem que a lixiviação deixa o solo pobre. Aí eles percebem
Tem o discernimento que a floresta em pé é melhor que a floresta deitada. Olha só, Eles gente, fazem isso essa ele está conexão. falando isso porque ele é o professor de geografia, vejam o outro Isso, vídeo. Então ele está dando bem o isso. exemplo, um exemplo muito atual, né? Eu É, acho que a é. gente vai ter um outro bate-papo aqui sobre isso aí, uma aula de geografia bem Ah, legal, bem não, interessante. acredito. Então, esse processo, ele é tão importante que o aluno ele precisa construí-lo. Ele precisa ter essa noção, essa construção. E quando ele salta dos dados para a informação, para o conhecimento, discernimento e até a sabedoria, no 9º ano ele já está fazendo, a maior parte dos alunos, né, ele já está fazendo esse processo sozinho. E A com gente todas chama as isso de matérias. sim, aí a gente chama isso de senso crítico. Olha que Ele vai legal. encontrar uma teoria da conspiração dizendo que e dizendo que quem está queimando a floresta é o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Ele Aham. vai encontrar esse tipo de teoria da conspiração, ele vai dizer, ele vai ter o discernimento, Para como concordar ou insight. não, pode até ser que ele chegue à conclusão que é. Essa teoria da conspiração do Leonardo DiCaprio, ela é uma tolice, ela é uma idiotice. Mas Né? ele vai ter argumentos, né? Ele vai ter Pois é, argumentos para ele um vai estar lado embasado, ou para o outro. ele vai estar Diferente embasado. da sala de aula antes, que a gente só tinha mesmo aquele conhecimento porque o professor disse. Exatamente. E é aqui que está a beleza do senso crítico, quando ele faz isso sozinho. E o professor, ele é o canalizador, o curador desse processo. Ele não vai mais apresentar, vai dizendo, ó, isso aqui é conhecimento, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, não é esse o valor que você quer dar. Você quer pegando na mão dele, até ele chegar aqui na sabedoria, que alguns param no discernimento. Na Mas mão do aluno, né? Pegando na isso, mão do na mão do aluno aluno. e E ele, construindo a sabedoria, o isso, o conhecimento. conhecimento, o discernimento e a sabedoria. Ele vai sozinho, com a sua ajuda, obviamente, primeiro, e depois sozinho. E é aí que mora, digamos, o professor do século XXI e o nosso grande calcanhar de Aquiles. Por quê? Por Eu quê? estou até tirando aqui na tela. Por quê? Porque eis o que acontece. Fazer essa construção, a chegar até o discernimento, a sabedoria, isso gera um cidadão muito crítico. Você imbui essa criança de cidadania, de senso crítico, de questionamentos. Ela começa a questionar o meio que ela vive. Ela começa a se perguntar. Eu tenho muitos alunos do 9º ano que fazem essa pergunta para mim. Poxa, Jacó, eu vou contextualizar. Eu dou aula numa escola no subúrbio do Rio de Janeiro, num dos bairros, acho que é o bairro mais pobre do município do Rio de Janeiro, com o mais baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Ele pergunta assim para mim, poxa, Jacó, olha a pergunta, por que a minha rua não tem asfalto, esgoto a céu aberto, e a rua onde o prefeito mora tem tudo? E aí? O que eu E aí? respondo para esse aluno? E Esse é o aí? ponto. E aí Esse é você o vai ponto. desenvolver o raciocínio dele para que ele conclua. Acho que é Esse isso. é o ponto. É um ponto muito interessante que eu não posso dar a ele o meu discernimento sobre isso. Sim, sim. Assim, poder eu posso, mas Não eu estaria prefiro, ético. eu prefiro que ele chegue ao próprio discernimento dele. Tá. Então ele se apresentou todas as informações, todos os dados, ele construiu o conhecimento com você e depois sozinho e chegou a esse discernimento. Então, e fez essa pergunta: por que a rua dele não tem asfalto e lixo? Por que a escola dele Tem isso e a minha não tem tem. isso e a outra aquela particular da elite do Rio de Janeiro tem piscina, tem clube, tem tudo? Às vezes nem Começa a elite, fazer né? esse Mas tipo de uma escola pergunta. particular tem E e é a nesse outra não tem. momento, esse é o momento do professor que ele tem que olhar bem para o aluno, em vez de dar a resposta, porque é muito tentador para a gente. Assim, porque eu sou um progressista. Eu sou um É. progressista. Eu cresci em bairros pobres. Eu sou fruto da educação pública, da universidade pública, da escola pública. Então, eu sou um progressista e eu me vejo ali naquele momento, na situação Uhum. dele. Então,
seria muito fácil para mim dizer, não, porque a culpa é do não sei que lá, do presidente, do Bolsonaro, do Lula e etc. Poderia. Poderia e eu estaria na minha razão. E um aluno que chega nesse nível de discernimento, ele vai entender que aquilo é a sua opinião. Mas é aí que o processo científico, que a gente tem que trazer a ciência para dentro da escola. Não pode parar. Você tem, quando a gente faz essa pergunta, você tem que dizer para ele que a beleza da vida não está nas respostas, está nas perguntas. Questionamentos. Nas Aí perguntas entra o professor novamente com aquele do processo século do XXI. desenho, que é o professor do século XXI. E esse professor, a gente pode dizer que isso é para todas as matérias ou só as matérias de humanas ou de socioeconômicas? É um contraponto a essa construção pedagógica é exatamente esse. Ah, não, é muito fácil fazer isso na geografia, na história, na literatura, e na Uhum. matemática não dá. Matemática é fórmula de Bhaskara, não sei o que lá, não sei o que lá. Óbvio, eu não estou na posição, não tenho lugar de fala de um professor de matemática para dizer isso, mas como diz, parafraseando o Deltan Dallagnol, eu tenho convicção, não tenho provas, mas eu tenho convicção que é possível. Que é possível tornar mais interessante para o É, aluno e o aluno saber por que que ele está aprendendo aquilo, por que que ele isso é tem que Freire. aprender. Isso é Paulo Freire. Eu não quero politizar aqui. Não, mas Paulo Freire, Paulo Freire quando colocam Paulo Freire Eu na sei. politização, é errado, porque Paulo Freire, muito além, ele tudo o que eu te mostrei até agora, o que eu estou mostrando para vocês que estão assistindo, é Paulo Freire. Essa construção dos dados, da informação, do conhecimento. Eu só não chamei de Paulo Freire. E é Só esse interessante para senso você, crítico. jovem que está assistindo, são nomes que vão ficando lá esquecidos, mas que eles devem ser estudados. E eu Pois acredito que é, quando se cara. estuda né, lá na licenciatura, a gente dá uma passeada em todos os conceitos da educação, Pois né? é. Eu acho Então, que tudo bem. dá, Não quer falar em Paulo né? Freire? Ele é muito Isso, esquerdopata. é, Beleza, vamos falar de John Dewey. John Dewey, é. os mesmos preceitos de uma educação construtivista, de um pensamento construído. Foi exatamente de uma das fontes do Paulo Freire. Foi É John isso aí. Dewey. Vamos falar da técnica, da forma É, de que chegar ao outro, né? Essa sim, beleza que é ser professor, que a gente não precisa, graças à educação moderna, a gente já uhum. não precisa ser o detentor de Pô, conhecimentos e ser uma ainda bem. caixinha ambulante de conhecimentos, né? A gente pode sentar com o aluno, não é isso? Vai me Não, corrigindo se eu estiver errada. não é mostrar para ele o que você sabe, mas é para o aluno o que, olha como eu Direcionar. sei, olha quantas coisas eu sei. Não, é simplesmente mostrar para o aluno a capacidade que você tem de saber aonde procurar. Eu Entendeu? acho fantástico isso. Aonde procurar. Acho É fantástico. fácil você dar uma googlada, mas você tem ali informação. Agora, vamos transformar essa informação em conhecimento? Até Vamos separar porque o fake news, né? Porque aquela é imagem é ótima. do Vamos separar o fake verdadeiro. news de uma informação mais verdadeira, mais correta, cientificamente embasada. Até porque é bem Vamos legal discernir o assim que é uma boa fonte. Oh, isso, desculpa. não, isso vai formando o próprio conhecimento mesmo. E às vezes você destaca ali naquele aluno que foi buscar informações, ele descobre que gostava daquela área, que se Mas não descoberta, tivesse cara. sido a busca pelo conhecimento, a busca pela informação, ele jamais ia descobrir aquele setor, né? A curiosidade. Ele vai se É, descobrindo curioso. A gente falou no outro vídeo da é. curiosidade. Ele vai se descobrindo curioso. E esse é o caminho para possibilidades infinitas. Eu estava falando do calcanhar de Aquiles porque o senso crítico ele forma cidadãos críticos. Ele começa a questionar as ações, as políticas públicas. Ele começa a se tornar uma pessoa consciente. E, infelizmente, boa parte dos nossos governantes não quer um cidadão assim. Um cidadão assim, ele dá muito trabalho. Um Sempre vai cidadão dar. assim, é, um cidadão assim, ele é difícil de agradar. Ele é muito exigente. Ele não cobra só ele acredita que a democracia não é só no ano eleitoral. A democracia é uma cobrança contínua nos 4 anos. Então, esse cidadão
que é o cidadão do século XXI, que é o que vai tornar a nossa democracia, a nossa sociedade melhor, nós progressistas pensamos assim. Então, um pensamento mais conservador não vai querer alcançar esse nível de senso crítico do aluno. Vai dizer, não, professor, você você está muito revoltado, muito de esquerda, etc. Isso é uma realidade. E, Isso é gente, não uma é ser de realidade. esquerda, né? É querer a liberdade hoje que o jovem pede tanto, né? O jovem dentro de casa, na sociedade, Ele na percebe que esse cidade. senso crítico vai dar liberdade para ele. Isso é um Exatamente, termo da muito legal. liberdade. Ele E é reclama muito interessante. Ah, desculpa, ele reclama muito que ele não é livre, que o pai dele cobra muito dele, que a sociedade cobra muito dele, que o professor cobra muito dele. Mas eu digo para ele que a liberdade é uma conquista. E a liberdade se conquista com o discernimento, com o senso crítico. e Né? isso é Agora, muito interessante, porque, olha, é o próprio professor podendo ser livre. pois é. É o E é muito professor do bom dar século aula assim. XXI podendo ser livre, ele não precisa ficar estudando, 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 e ser aquela pessoa que não pode sentar com o aluno para conversar, que pode trocar ideias, ou até mesmo pode dizer, olha, o que você está me perguntando, eu não sei, vamos procurar? Eu vou procurar, você Essa é a vai melhor procurar, resposta. Eu e a não gente sei. Vamos vai dar uma olhada? chegar, né? Vamos dar uma olhada. Então, Vamos dar uma olhada. é não ter medo de ser professor, Não tem né? medo de dizer não sei. Não ter Não medo sei. de não sei. Teve um caso interessante antes da pandemia. Um aluno muito bom, ele me fez um questionamento, foi em história. Ele me fez um questionamento, é, foi exatamente sobre a transição da monarquia para a república. Né? O papel do Marechal Floriano, ele viu em algum lugar que o Marechal Deodoro ele era um monarquista, muito amigo do imperador e etc. E, poxa, mas por que ele deu esse golpe se ele não era se ele não estava Contra. muito afim da República? Eu falei, cara, olha só, esse nível de detalhe eu não sei. Vamos fazer o Uhum. seguinte, Vamos me procurar. ensina, me ensina, entendeu? Me ensina. Ele foi, esse aluno é muito bom, é muito bom. Ele fez a pesquisa dele, tanto no livro didático, tanto quanto na internet, e ele, literalmente, ele me deu uma aula. Ele me deu uma aula. Senão, ó, o Olha que Deodoro legal. estava passando mal no dia, no dia do golpe da República, ele estava passando mal. Isso tudo é informação que ele me deu, que o aluno me deu. Né? Ele estava passando mal no dia ele tinha ligações muito próximas com o Dom Pedro II. Ele não queria ter dado golpe, mas ele se sentiu intimidado porque o Dom Pedro II escolheu um outro cara para ser ministro, um inimigo político dele, intriga política. Sim, eu achei fantástico. Ou seja, o aluno ensinou. Quando ele chega nesse nível, ele está pronto para voar. Assim. E o Tá pronto para professor fez fazer. o papel dele, Pois é, pois cumpriu o é. papel. Gente, esse é o professor do século Esse é o XXI. professor do século XXI. E é É o professor que o professor, domina. Desculpa, o ele professor que não só domina, domina, não precisa dominar a geografia e a história, ele precisa dominar a técnica pedagógica. Óbvio, saber a geografia e a claro, história é alguma muito coisa, importante. sim. Mas ele não precisa ser um doutor em geografia e história, ou doutor em Revolução Republicana, ou século XIX. Não, não é essa a ideia. Ele não precisa suar conhecimento. Ele precisa simplesmente saber aonde buscar. E quanto mais versátil ele for, melhor. Quanto mais aberto às novas tecnologias ele for, melhor. Mais aberto a novidades, melhor. Porque é muito comum muitos colegas, eles ficarem, a minha aula está fechadinha aqui e eu vou dar essa aula por 10 anos, assim, cada ano só atualiza, muda alguma coisa. Assim, é confortável você fazer isso, mas você, professor do futuro, você não vai ser feliz com isso. Eu, meus alunos, eles brincam comigo que eles dizem que a cada ano eu invento uma coisa nova. A Isso é cada legal, ano olha eu só. invento um novo jeito de avaliação. A cada ano eu invento uma loucura nova. Eu tava realmente, eu estou pensando em que avaliação eu vou pensar, vou dar para essas crianças ano que vem. Esse ano é um ano de pandemia, um ano totalmente atípico, que a gente tem que obrigatoriamente se reinventar, né? Mas para 2021 eu já estou pensando como eu vou trabalhar com essas crianças em sala de aula e eu já pensei em um modelo novo de avaliação.
Em vez... Olha só que legal, ele já vai É, pensando, então é um trabalho como qualquer outro trabalho que a gente precisa inovar, precisa conhecer, sim. não o conhecimento daquela matéria ou daquela matéria também, mas as técnicas novas, o que pode ser mais atrativo, né, para o mercado, que o mercado é o aluno que vai comprar o professor, né, é o aluno que vai aprovar ou não o professor. E se me permite a correção, eu não gosto muito dessa relação clientelista. Assim. Aham, Eu não acho que o aluno é um cliente, que o pai é um cliente. Eu acho que é uma relação de mestre-aprendiz, ok. sabe? De Yoda e Luke Skywalker, assim, sabe? É uma Aham. coisa meio assim, entendeu? E é É assim uma que tem coisa. que ser, né? Eu Assim que acho que tem que quando ele se ser. torna um cliente, Aí já eu já vi muda. muitas. Eu já vi muitas escolas falando isso, assim, não, porque o aluno deve Aham. ser um cliente, ele coloca numa relação mercadológica. Eu acho que é, a gente já vive numa sociedade tão mercantilizada, entendeu? Tão, onde tudo tem valor, né? E Minha a hora, gente aula, meu tempo. Eu acho que a construção do conhecimento ela pode ser uma outra coisa. É um pode ter um outro momento. significado, né? Por exemplo, uma mãe, vou dar um exemplo que eu estou falando. Uma mãe me procurou e pediu para eu olhar uma prova, mãe de um ex-aluno, né? Está estudando, já está no ensino médio, e pediu para eu olhar uma prova dele. Né? Não, professor, me ajuda a resolver. Eu falei, claro, pô, por que não? Né? Eu olhei a provinha dele de geografia, uma provinha múltipla escolha. Aí eu falei, mãe, olha só, eu vou marcar aqui as respostas certas e eu vou escrever um textinho do lado, mais ou menos com alguns links para ele, para justificar a resposta e dizer quais são as erradas, etc. A Uhum. mãe adorou o PDF que eu mandei de volta. Eu falei, professor, deixa eu te pagar. Eu falei, cara, assim, eu, 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 assim, eu não vou aceitar o seu dinheiro. Assim, Ah. entendeu? Mas é legal isso também, porque Mas quem. eu respeito também, isso é importante. Eu respeito o professor que, não, olha, eu corrijo a sua prova. Eu conheço muitos colegas que são assim, eu corrijo a sua prova, mas é Mas 100 é reais, tanto, etc. tá. Respeito também. Bom, aí vai da necessidade de cada um também, né? Que a gente Exatamente. não pode Respeito. Eu entrar. acho que é isso que a escola do século XXI tem que ser, um espaço de diversidade. A gente Muito fala muito em legal. aluno diverso, né? Mas Porque professor também. o professor também. Nessa mesma escola, onde tem um professor malucão, que dá uma aula toda louca, que usa RPG, que usa videogame, eu adoro usar videogame, adoro usar RPG, card games, tem projetos assim que utilizam essa mecânica, Depois e a segue o pessoa adora. professor lá, a gente vai deixar aqui. Ele tem um Os projetos. projeto legal, Vai, então a vai. gente coloca E, aqui. nessa mesma escola tem que também ter espaço para o professor que é mais conteudista, conservador. Acho que tem que ter esse espaço. Para quê? Para o aluno ver e perceber que os professores não são todos iguais. Ou seja, quando ele vê que os professores são diferentes, ele passa a respeitar as diferenças. Eu sei que o professor de geografia ele é doidão. Eu sei que o professor de história ele é mais sisudo. Assim, que também sou eu, mas vamos imaginar que é mais sisudo e etc. Então, ou Mas seja, a característica mais importante para mudar esse professor do século passado para o século futuro e sim, o presente é essa diferença de um ser caixinha de conhecimento e o sim, outro não essa ser é a principal caixinha de conhecimento. diferença. Essa é a principal diferença. O professor do século XIX, ele era 19, 20, ele é aquele professor detentor do conhecimento. Do século XXI, é um professor que ele é curador do conhecimento. Para mim isso é fundamental, porque quem quer fazer o magistério, quem quer fazer uma licenciatura, não vai com esse peso nas costas, né? De que eu tenho que Sim. saber tudo, né? Não, ninguém sabe tudo, é Já impossível. não precisa saber tudo e pode ser livre, pode ser jovem na sala de aula, que vai ser bem proveitoso para todo mundo. E eu vou dar um último recado, prometo. Tá. Eu sou eu sou um progressista, mas eu sou um otimista. Eu realmente acredito que assim, os próximos 20 anos vão ser os anos de valorização dos professores. Eu sou Ai, muito que otimista. bom, que Eu acho que bom. os próximos 20 anos, é aquilo que eu falei no início do vídeo, não tem mais para onde o Brasil crescer. Se o Brasil não crescer mentalmente, intelectualmente, culturalmente,
valorizando a Vai. escola, valorizando o professor, a gente vai continuar com o Brasil agrário do século XIX, desigual. E a gente está esbarrando num limite, agora eu vou botar aqui meu chapéu de geógrafo, né? A gente está num limite geoeconômico que ou o Brasil supera essa questão cultural, intelectual, ou o Brasil não cresce mais. Isso começa a prejudicar as pessoas, o Brasil mais arcaico. Esse Brasil arcaico precisa que o Brasil cresça também. Então, para isso, tem que investir em educação, tem que investir em novas tecnologias, porque senão a gente vai ficar eternamente dependente da ciência, da tecnologia de fora. Isso não vale mais a pena. E, gente, o Brasil precisa de professores, Isso é o mais né? importante que existe. Ele precisa, assim como a gente precisa de várias profissões, mas precisa do professor, porque sem o professor, como a gente vai fazer outras profissões? Como a gente vai se Isso aí. formar em outras profissões? Precisa, desde o ensino básico, ensino médio, graduação. Então, olhem com carinho essa carreira, se vocês Vale a pena. gostam do tema, vale a pena. E professor de tantas coisas que se tem, né? Né? Pode ser professor de tudo, a gente pode ser professor de tudo. Então, vá procurar assim, essa técnica de ser professor. Não Isso, a basta gente chama de ter o didática. conhecimento, vai procurar a técnica, a didática, vai fazer uma licenciatura, vai gostar, vai conhecer um pouco mais esse campo. E economicamente, Hum. professor, a gente sabe que deveria ser a profissão mais remunerada do mundo, né? O mundo inteiro deveria pagar muito bem ao professor, mas não é assim. Não, não é a Mas realidade. ganha tão pouco assim ao ponto de dizer, gente, não vale a pena. A profissão, você tem toda a razão. A profissão do magistério, o professor ele realmente recebe muito pouco. Se a gente colocar, de novo, botando o chapéu do geógrafo aqui de novo, se a gente colocar o nosso salário, o vencimento, o salário do professor no Brasil, comparar com outros países que têm um desenvolvimento econômico e social acima do nosso, você vai ver que você precisa ser os Estados Unidos, né? Mas se você pegar uma Coreia do Sul, eu gosto muito do exemplo da Coreia do Sul, não é falando da Coreia do Norte, não. Tá. Coreia do Sul, do BTS, do K-pop. Né? Se a gente pega a Coreia do Sul, que há 50 anos atrás não era nada, era um país extremamente dependente, que tinha vindo uma guerra, e hoje é uma das grandes potências do mundo, exporta carros, tecnologias. É só você olhar, a Hyundai vem de lá, né? A Samsung vem de Ah, lá. porque valorizou a educação. Exatamente. Eles investiram maciçamente em educação, eles investiram maciçamente no conhecimento científico, inserido nas escolas, em inovação, nos professores. Tá? Agora, você tem razão. A gente não recebe, no nosso nível profissional, digamos, eu tenho duas graduações. Um profissional com 10 anos de carreira, que é o meu caso, com duas graduações, vamos pegar aí na engenharia, ele estaria recebendo hoje entre 10 e 15 mil reais. Né? O professor ele ganha metade disso. Né? Metade. Isso afasta muitas pessoas do magistério. Tá? Mas mesmo assim, nesse nível de formação, se você, por exemplo, termina uma graduação e não vai, digamos, trabalhar no shopping, você vai realmente sofrer muito mais, né, do que o professor está sofrendo agora, obviamente. Entendeu? Você usou aqui fora do vídeo, né, o exemplo das vendas, do comércio. O setor de comércio está muito preso às lógicas de mercado. Né? Você precisa de muitos vendedores, mas tem muito mais gente querendo vender do que necessidade de vendedores. Então, você tem uma pressão de salários para baixo. Nos professores, isso acontece, não é o inverso, mas existem muitos professores no mercado, mas a carência de professores e de bons professores do século XXI, é muito grande. É muito grande. Eu Então, sou da... olha a dica aí, olha a É, dica de eu, quem quer ir para o magistério, que a gente fica escutando muito que o professor, né, muitas críticas ao professor, mais exatamente. criticam do que elogiam. Dá uma olhadinha nos salários.
Se é isso que está Eu sou da Prefeitura impedindo, do Rio de Janeiro. Eu sou aqui da Prefeitura, sou servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro e tal, eu sou concursado. E falta muitos, como eu represento os meus colegas professores, meus colegas da 10ª CRE, eu estou muito ligado, muito associado com isso, a deficiência e tudo. dessas carências. Uhum. Faltam muitos professores. Eu sei que só na 10ª CRE, em Santa Cruz, bom, na prefeitura nós somos quase 40 mil professores. Então, eu sei que falta nossa carência é entre 5 e 10 mil. Olha Nossa, quanto olha professor só, falta, olha só. entendeu? Essa carência, ela não é sanada facilmente, porque você tem que abrir concurso. Uhum. Mas uma coisa interessante, abre concurso todo ano. Todo ano tem concurso para algum tipo de professor. Isso só na Prefeitura do Rio de Janeiro. Fora o Estado do Rio de Janeiro, fora Fora onde tem escola, gente. Tem escola outras no Brasil prefeituras. inteiro, é. A educação ela é tão essencial que praticamente cada esquina você tem uma escola, né? Ou particular ou Sim. pública. E a necessidade para esses profissionais é constante. E todo ano se aposentam milhares de professores. Então você vai aumentando Tanto no setor público quanto no no setor setor privado, privado. nos dois. É, Então, gente, é isso, olha, dá vale uma a pena. olhadinha, vale a pena ser professor. Professor do século XXI, então, olha que delícia, né? Poder ser vocês mesmo numa sala de aula, poder juntar com alunos, né? E ser jovem e trabalhar com jovens. E não tem Dá uma preço. olhadinha, não tem preço, Tem né? coisas que não tem preço. Quando um aluno, eu sei que estou te interrompendo, desculpa. Não, não, eu fico preocupada com o seu horário e com o vídeo aqui só. Não, tá tudo bem. Quando o aluno ele te faz aquele tipo de pergunta, quando ele transforma o discernimento em sabedoria, o conhecimento em discernimento, quando ele vai evoluindo, você vê um aluno que entra eu dou aula 7º, 8º, 9º ano. Quando ele entra no 7º ano, ele está ali ainda com aquelas visões fechadinhas de mundo, e ele chega no 9º ano, ele já está construindo algumas coisas com você, ou às vezes até sem você. Isso vale muito a pena. Isso é um salário extra, assim, sabe? Olha É um só, pagamento viu? extra. Eu sei que não é o que a gente realmente precisa, porque a gente precisa de uma valorização profissional. Mas, de novo, eu sou otimista. Eu acho que nas próximas 2 décadas, se não investir maciçamente na escola e no professor, Não é vai. difícil não acontecer. Eu acho muito difícil. Mas, Eu estou professor, pegando os 20 anos. valorização, eu acho que todas as profissões vão dizer que são desvalorizadas, né? Mas o Porque não é magistério sempre fácil, é. não é fácil uma pessoa sair da graduação e também começar a ganhar 10, Não, 20 mil. não é É todo assim que um funciona. processo, né? É um E olha, processo. gente, eu vou dizer que professor não é tão difícil assim, porque se vai fazer um concurso público, não vai pedir aquela experiência de 10, Sim. 15 anos no mercado, né? Eu entrei na prefeitura do Rio de Janeiro cru, assim, muito, muito Tinha molecão, quanto assim. tempo de formado? Eu tenho quase 15 anos de formado. Tenho 10 anos de prefeitura e 15 anos de formado. É porque depois de geografia, eu fiz Fez história. história, Aí então. Continuou estudando. na geografia eu tenho 15 anos, na história 10. Então, diríamos que ele entrou logo assim que ele Sim, acabou de fazer as licenciaturas dele, os é, bacharelados, né? Professor, exatamente. muito obrigada. Espero que seja Nada. inspiração mesmo para novos professores do século XXI. Vale muito a E pena. É cachaça. é isso aí, olha só. É cachaça. Tá deixada a dica, né? A gente vai deixar aqui no final todos os contatos do professor. Podem mandar pergunta para ele, conversar. Já viram que ele gosta muito do que ele faz. Então vai É, ser um prazer, acredito que vai ser um prazer responder vai. as perguntas. Então a gente vai deixar os contatos aqui no final. Quem quiser, faz um comentário aqui no vídeo mesmo. Esse é o canal Vida em Treinamento e o nosso quadro Profissão Qual é a Sua? Professor. E professor Pois do bem. século XXI. Muito obrigada. Volte Obrigado. sempre, temos vários assuntos para conversar. Volte Opa, sempre. valeu. Obrigado, Tá gente. bom? Um abraço, tchau.